Já fazia um tempo, né, que eu não aparecia aqui como Conversa Mole. Nossos vídeos aí ficaram bastante tempo fora do ar, né? Porque a gente estava muito concentrado em fazer o programa Caras da Ilha, que todas as quintas-feiras a gente passa aqui no canal com comentários e opiniões do Marcelo, do Júlio, né? E, na verdade, até me penalizo, né? Porque eu não tenho mais expressado a minha opinião aqui no Conversa Mole. Então, antes de iniciarmos qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like ou dislike, né? Deixar um comentário, que é muito importante, e aproveito aqui para assumir um compromisso com vocês, que nós vamos sempre colocar um vídeo toda segunda, quarta e sexta expressando a nossa opinião. E não se esqueça que toda quinta-feira, 19h30, aqui tem os Caras da Ilha com os comentários atuais aí do que ocorre durante a semana. Tá bom? Pessoal, eu sou o Jean, do Conversa Mole, né? E hoje vamos falar um pouquinho sobre essa intenção do governo taxar as importações que são feitas pelo consumidor através dos sites de e-commerce, né? Esses sites aí que todo mundo conhece, Shopee, Shein, AliExpress, né? Que são os principais alvos, esses sites chineses, porque a Amazon, ela já há algum tempo adotou a política de cobrar as taxas quando você faz a compra. Então você não tem surpresa, né? A Amazon já traz o preço ali junto com todos os impostos, tá ok? Mas vamos lá. Como funciona hoje esse e-commerce, né? Os produtos que não ultrapassam US$ 50, né, incluídos aí transporte, seguro, né, comprados por pessoa física, não são passíveis de taxação. Existe uma brecha nessa norma que a transação tem que ser feita entre pessoas físicas. Pois se tiver uma pessoa jurídica no meio dessa transação, o produto vai ser taxado. A desculpa que o governo está dando é que tem muitos varejistas que trazem produtos através deste mecanismo. Mas vamos convir, né, que é um varejista de loja de vila, de bairro, porque jamais um grande varejista vai importar através desse método, né? E esse varejista aí de bairro, de loja, que traz esses produtos pela Shopee, pelo Shein, AliExpress, etc., não vai causar um grande impacto na economia brasileira, né? Então, principalmente na coleta de impostos, né? Mas então, o que acontece? Acontece o seguinte, essa é uma medida extremamente impopular, porque os grandes compradores são aqueles que têm uma condição. O cara vê uma blusinha lá, mulher, um homem vê uma blusa, uma camisa no Shopee que custa R$ 20, R$ 25, pô, ele vai comprar, é o dinheirinho que ele tem, né? Então é um comércio muito popular para ser atacado pelo governo dessa forma, entendeu? A desculpa, né, é que não cola, tá certo? Por quê? Vamos lá, se você for taxado, como o governo quer taxar, você vai pagar 60% sobre o preço do produto que você comprou, incluindo frete e seguro, né? E dependendo da situação, tem mais o ICMS também que é cobrado, do que dependendo do estado, como Minas Gerais, chega a 23%. Tá ok? Eu vou além. A quem esta medida atinge diretamente, porque a taxação, né, que estão pretendendo é quem votou nesse governo, quem votou no Lula. Pois a grande maioria desses compradores são formados por pessoas
que só tem, eles veem uma única oportunidade de se vestir um pouco melhor comprando nessas lojas de e-commerce, né? E vocês acham, sinceramente, que o cara que compra lá uma camisa de R$ 20, R$ 30, R$ 50, né, tem que ser taxado? Né? O cara que compra um fone de ouvido, um microfone de 60, R$ 100 no AliExpress, ele está matando a indústria brasileira? Não está bem aí, né? Essa medida em nada, absolutamente nada, incentiva a indústria brasileira, como estão alegando por aí. Por quê? Os grandes varejistas, como a Renner, a Van, Camisaria Colombo e tantas outras que a gente conhece, grandes varejistas, até C&A, né? Eles compram containers e mais containers, né, desses países asiáticos, né? Eu mesmo presenciei, né, na época que eu tinha uma importadora, né, esses caras trazendo containers de camisa, containers de terno, né? Essas camisas, em média, naquela época custavam de $3 a $5, né? E os ternos iam de $15 a $30. Para que vocês tenham ideia, o custo final para esse grande importador, né, chegava assim na camisa em torno de $20 a $30, tá? E nos ternos ia de 90 a $180 o preço final colocado dentro do depósito dele. O resto que ele vendia daí para frente era lucro. E quando fala um terno de $180 de custo final, esses ternos Super 100, não sei mais os nomes, desses tecidos Lanfria, desses ternos que custam mais de R$ 1.000 e R$ 1.500, mais até muito mais nas lojas, entendeu? Essa medida é uma medida antipática, muito antipática. Por quê? Porque, na verdade, né, o Brasil não tem condição de competir com esse mercado asiático, por várias razões. E eu vou dizer aqui quais são. As nossas fábricas, os nossos costureiros, vamos chamar assim, as nossas fábricas que fabricam esse tipo de coisa, elas não são modernas, elas são obsoletas. Você entendeu? Elas não têm a produtividade que tem uma fábrica asiática, como lá no Vietnã, no Paquistão, na China, seja onde for. Entendeu? Vocês, para terem uma ideia, esses lugares que fabricam essas coisas no mundo asiático são enormes. São, assim, absolutamente automatizadas. São coisas, assim, malucas, né, de você ver. A quantidade que eles fabricam é impressionante. Entendeu? Outra coisa que é muito ruim aqui, né, o preço da matéria-prima, ou seja, preço do tecido, da linha, do zíper, seja lá o que for. É caríssimo no Brasil em comparação ao que tem lá fora. Entendeu? Então, aí tem mais. Falta mão de obra para todos os setores dessa indústria. Entendeu? Como modeladoras, como costureiras, né? Eu não vou fazer aqui nenhuma acusação à utilização de mão de obra escrava por esses países aí, porque eu não sei, eu não vi, né? Eu fui visitar no Paquistão e na China, não vi trabalho escravo, não vi trabalho infantil. Não sei se acontece, eu seria leviano em falar alguma coisa nesse sentido. Você que compra no Brás, no Bom Retiro, procura ver a mão de obra dos costureiros que tem por lá, das modeladoras, que vocês vão ter uma ideia do que eu estou falando. Dizendo isso daí tudo que eu disse para vocês, dos problemas de aumentarmos a indústria no Brasil, né, taxando, né, esse e-commerce, que é uma medida extremamente antipática, fora de propósito, tá certo? E que não vai trazer nenhum benefício para ninguém, né? Durante a década do ano 2000, entre 2000 e 2010, eu tive uma importadora relativamente grande, que a gente trazia peças e componentes para motocicleta,
Eu tinha até um just in time com a Honda para a linha da Hornet. A gente tinha uma produção, um nível de importação muito grande. E decidimos, naquela época, no ano 2002, nós decidimos fabricar uma jaqueta no Brasil, comparando com, tentando fazer uma jaqueta nos moldes das jaquetas que nós tínhamos já na Europa, né? Principalmente as jaquetas italianas, como Dainese, Speed, etc. E tal. E nós desenvolvemos uma jaqueta aqui no Brasil, com tecido comprado na Dupont diretamente, era uma cordura, né, com zippers da YKK, com botões emborrachados, com proteção nos cotovelos, nas costas, né, nos ombros, proteção contra impacto. Era um tecido contra abrasão, então era bem melhor do que couro. Era um tecido que era resistente à chuva, porque eu sempre brincava na época que quem era completamente impermeável à água era o peixe, né? Mas fizemos uma jaqueta, desenvolvemos e começamos a fabricar aqui no Brasil. Então, comprando tudo aqui no Brasil, fazendo tudo aqui no Brasil. E o máximo que a gente conseguia fabricar aqui eram 50 a 60 jaquetas por mês, no máximo, gente. No máximo. Era, assim, um absurdo, né? E também decidi, na época, em fazer uma camiseta própria para usar debaixo dessas jaquetas. Porque essas jaquetas tinham um forro removível e muitas vezes ela ficava muito quente e eu decidi fazer uma camiseta tipo dry fit, não é primeira pele, era uma camiseta bacana, tal, muito bem costurada, muito bem feita. Tivemos uma modelagem muito legal feita aqui no Brasil, mas qual era o problema, gente? O problema era o seguinte: a jaqueta para mim no Brasil, se eu pegar pelo dólar de hoje, ela me custava em torno de 90 a 100 dólares cada jaqueta. É isso mesmo, gente, 90 a 100 dólares cada jaqueta fabricada no Brasil. Tá certo que o dólar naquela época era praticamente 1 para 1, 1 para 2, não era muito alto, né? Mas era o preço. E a camiseta, com o tecido que era muito caro, era um tecido que eu comprava no Rio Grande do Sul, era um tecido caro, caro. E custava para mim, final dela, colocado lá no depósito, 15 dólares e também tinha um outro problema que era a capacidade de fabricação das jaquetas, das camisetas que não passavam de 100 unidades, entendeu? Por mês. Era, quando muito, batia 100. E era uma camiseta que vendia bem, então a gente falou, pô, nós temos que melhorar esse negócio. E eu, como sempre ia numa feira de motos que existe na Itália, em Milão, eu comecei a desenvolver contatos com fabricantes, né, asiáticos. Então eu tive várias reuniões com chineses, paquistaneses e um monte de gente, e fui convidado e tive lá conhecendo uma fábrica no Paquistão, que eu fiquei encantado, e também tive numa fábrica na China, né, em Dongfang. Conheci uma fábrica que era um negócio, para aquela época, estou falando aqui de 2003, né, uma coisa absurda. As duas fábricas eram completamente automatizadas, robotizadas, com uma produção assim absurda, absurda. No final eu acabei fechando com os paquistaneses. Naquela época a minha jaqueta custava no Brasil 90 dólares. Eu acabei fechando com os paquistaneses, colocado dentro do meu depósito em São Paulo, a jaqueta, com transporte, com tudo, vinha por containers, né? A jaqueta saía para mim um custo equivalente hoje a 60 dólares. Custo pronto para venda. Então o que aconteceu? Eu consegui ter um preço de venda melhor, consegui vender muito mais, nós vendíamos muita quantidade, tanto que a gente importava um container a cada 3 meses de jaquetas e calças, né? E essa fábrica no Paquistão, só para vocês terem uma ideia, ela tinha uma capacidade de produção de 1.200.000 peças por ano, o equivalente a 100 mil peças por mês.
Essa empresa patrocinou até o Barcelona, para vocês terem uma ideia. Entendeu? E vou ser sincero, fui visitar a fábrica, fiquei impressionado, porque era tudo automatizado e robotizado, corte, parte de costuras. Meu, tinha, assim, era um negócio absurdo. E aí eu visitei essa outra fábrica na China, que eles faziam, além de camisetas, calças jeans, né? E até começamos aí a fazer umas calças jeans para moto com proteção, mas não deu muito certo, acabei desistindo. Mas fui lá na China, conversei com os caras e fechamos, né, um lote de 500 camisetas por mês. Tá certo? Que me mandavam todo santo mês 500 camisetas, e vou te falar mais. Vinha por transporte aéreo. Tá? Vinha por transporte aéreo. Eu tinha que liberar esse inferno dessas camisetas lá em Viracopos. Então, essas camisetas me custavam, aqui no Brasil, colocado dentro do depósito, para vocês terem uma ideia, em torno do equivalente hoje a R$ 5, a $5. Então vocês vejam a diferença de $15 que eu gastava antes para 5. Obviamente, nós vendemos muitas camisetas, a gente trazia muita camiseta e vendemos bastante. Essa fábrica na China, ela tinha uma capacidade assim absurda, gente. Era uma coisa assim, eles fabricavam de jeans 300 mil peças por mês. Eles forneciam jeans para o mundo inteiro. E nessa época, os chineses não eram tão avançados na parte de costura quanto é hoje. Você entendeu? Então, vocês vejam a diferença. Agora, vamos lá. Vamos voltar aqui à história da taxação desse negócio, né? Que a gente está aí conversando, taxação do e-commerce, né? Meus amigos, quem está sendo penalizado com isso? Né? São os pequenos varejistas de lojas de bairro? Não. Né? São aquele pessoal mais humilde que compra uma blusinha da Shopee, uma saia da Shein, né? Que vai custar 20, 30, 50 reais? Entendeu? Esse pessoal é que vai ser prejudicado. Porque os grandes importadores vão continuar importando de lá de fora, porque o Brasil não tem condições de competir com o mercado lá fora. Não tem como. Ou muda-se a política, ou essas empresas se transformam, né, em empresas modernas, vão visitar essas empresas que eu acabei de comentar agora, tá certo? Ou não vai ter competição. Né? É uma medida assim muito antipática. Se o teu irmão que mora lá no Texas, né, te mandar um presente de $50, o governo vai querer taxar. É ridículo, né? É mais uma vez uma falta de bom senso, de comunicação, né, que esse governo está tendo, tá certo? Eu tenho que ser sincero, nesses 4 meses de governo Lula, foram feitas muitas coisas na área social. Graças a Deus esquecemos o governo passado, né? Mas o Lula não pode esquecer que quem o elegeu foi uma frente ampla, tá certo? E ele tem que segurar a língua dele, né? Ele tem falado muita bobagem e precisa de orientação. Não podemos negar que existem pessoas extremamente capazes hoje no governo, muito competentes, como é o ministro Flávio Dino, como é o ministro dos Direitos Humanos, o Almeida. Tem pessoas extremamente competentes, a ministra da Saúde, tá certo? Então, precisamos ter uma conversa melhor dentro dos ministérios. Não podemos ficar tão presos a buscar dinheiro de qualquer forma. Tá ok? Então, o meu comentário de hoje foi esse. Espero que tenha agradado a todos. E a gente se vê na próxima segunda-feira. Não se esqueçam, dê um like. Se você não gostou, dá um dislike, não tem problema. Inscreva-se no canal e a gente se vê até quarta.
Tchau, gente. Um abraço.